Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É uma alegria sempre estarmos aqui para falar de Jesus, né? Eu queria falar do funcionamento um pouquinho da nossa casa. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos esse trabalho de palestra e passe. Às 19h30, que é um pouquinho antes, temos o serviço de atendimento fraterno. Quem quiser se interessar, quem quiser ter uma conversa com um dos trabalhadores da casa a respeito de qualquer assunto, pode nos contactar ali na secretaria. Nós temos uma biblioteca com alguns livros disponíveis para emprestar e temos uma pequena livraria com alguns livros à venda, livros exclusivamente da doutrina espírita, da literatura espírita. Aos domingos temos um trabalho online apenas, através do Facebook, às 19h30, sempre tem uma palestra à disposição para quem quiser ouvir uma palavra de Jesus, né? Então, aos domingos e às quartas-feiras nós temos esse trabalho. A gente sempre inicia as nossas conversas com uma oração, então eu convido a todos para que fechem os olhos, se acomodem nas cadeiras, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, com toda a nossa fé, em agradecimento, no primeiro momento, porque estamos todos bem, estamos todos reunidos aqui, com saúde, dispostos a ouvir, dispostos a aprender, dispostos a nos melhorar. Possamos então ter uma boa reunião, produtiva, em paz e harmonia. Que assim seja. Então eu planejei conversar com vocês essa noite a respeito desse tema, a nova era. Estamos vivendo uma nova era, né? Esse tema é do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o título do capítulo é Eu não vim destruir a lei. Então se trata de nós falarmos essa noite da lei divina e de Jesus, que é o governador da terra, é o responsável então por todos nós, é o que veio trazer essas informações a respeito da lei. E o Espiritismo, nessa nova era que estamos vivendo, ele tem a tarefa de nos explicar, de esclarecer a respeito dessa lei. Nós como sociedade, nós como seres humanos precisamos viver sob algumas regras, senão as coisas saem do controle, né? E o primeiro contato com a lei que nós tivemos foi há 3.000 anos atrás, 1.300 anos antes de Cristo, ao redor disso, com os 10 mandamentos, com a tábua dos mandamentos recebida por Moisés, né, no Monte Sinai. Vocês já ouviram falar dessa história, né, que um anjo do Senhor veio e falou para Moisés as leis, né? E eu tenho para mim, como diz a minha filha, que Jesus, sendo responsável pelo órgão, pelo nosso planeta, eu acho que é uma tarefa tão importante. Pensa só, o primeiro contato dos seres humanos com a lei divina. Até então vivíamos sem lei divina, né? Apenas crenças, né? Então Deus escolheu lá o povo de Israel para receber essa primeira lei. E
eu tenho para mim, então, quem veio falar essa lei para Moisés foi o próprio Jesus, né? Posso estar enganado, é só uma opinião própria, né? Mas o anjo do Senhor, o espírito mais evoluído que habita no planeta Terra, né, é Jesus, e poderia ter delegado sim essa tarefa, né? Eu acredito que, enfim, recebemos a lei. Quem veio dar a mensagem não é muito importante, né? Ele veio trazer esse primeiro contato. E essa lei divina, vocês vão concordar comigo, que ela tem uma certa dificuldade para que a gente compreenda. A Bíblia tem palavras difíceis, termos difíceis, uma difícil compreensão, né? Quem já foi ler a Bíblia, né, o Evangelho, vai concordar comigo. O Espiritismo tem essa tarefa de explicar melhor essas leis, esses ensinamentos que estão ali na Bíblia, né? Tem uma história muito interessante que é do Eurípides Barçanufo. Quem nunca ouviu falar de Eurípides Barçanufo, ele é uma personalidade muito importante dentro do Espiritismo. Ele é mineiro também, como Chico, e ele tem um trabalho muito interessante, muito profícuo dentro da doutrina espírita. Mas ele não era espírita até um determinado momento da vida dele. E ele sentia muita dificuldade de entender essa lei que nós vamos falar hoje. Então ele foi convidado para uma reunião espírita na cidade onde ele nasceu, em Sacramento, Minas Gerais. E lá ele comentou essa dificuldade de compreender a lei, né? E ele disse assim: bom, se o Espiritismo, se alguém, já que vocês conversam com os espíritos que já morreram, né? Se o João Evangelista, que escreveu o Evangelho, vier aqui me explicar o Sermão do Monte, a lei, porque no Sermão do Monte é um resumo assim da lei. Se o João Evangelista vier para me explicar a lei, eu vou passar a acreditar em vocês e vou me tornar espírita, né? Como era o Eurípides Barçanufo que estava pedindo, adivinhe, logo em seguida, na reunião, um agricultor muito humilde, com aquele sotaque mineiro, começou a falar sublimemente, um palavreado sublime, e explicou para o Eurípides Barçanufo todo o Sermão do Monte. E o Eurípides Barçanufo nunca se tornou espírita e nunca mais deixou de ser espírita, desde aquele momento. Então, essa história tem o objetivo de que a gente, todos nós podemos compreender sim essa lei e botar em prática, né? O próprio Eurípides Barçanufo auxiliou muito na compreensão então do Evangelho, que é uma tarefa da doutrina espírita, né? Então, quando recebemos essa lei 1300 anos antes de Cristo, através de Moisés, era uma lei mais dura, né? Jesus veio depois, foi a primeira era da lei. Jesus veio 1300 anos depois, inaugurando uma nova era sobre o entendimento dessa lei, né? E o nosso momento atual é a terceira era, uma terceira revelação a respeito dessa lei, né? Então Jesus, quando veio e encarnou na Terra, ele não aboliu a lei, ele não modificou a lei, ele deu cumprimento a essa lei. Ele explicou o espírito da lei. E o que seria o espírito da lei, né? A lei foi escrita na tábua, ali
ali, né? Como diz a tradição. E nós, de uma maneira geral, costumamos ler essas leis, né? E apesar de conhecermos a lei, muito pouco nós colocamos em prática, muito pouco ela nos transforma, né? Então, Jesus, quando esteve aqui, explicou a lei, explicou a questão amorosa, a caridade, deu cumprimento a essa lei e exemplificou, né? Por isso ele foi crucificado, por isso ele passou por tudo que ele tinha que passar, né? O espírito da lei é quando a gente tira a lei da tábua ou do papel e passa a pôr em prática, né? Esse é o espírito. Quando a gente entende o espírito da lei e bota em prática, né? Esse é o espírito da lei. Então a lei antiga de Moisés era uma lei rigorosa. Os 10 mandamentos, eles foram ditados então pelo Espírito do Senhor, e de lá até hoje não mudaram, essa lei não mudou. Mas juntamente com essa lei divina, tinha a lei civil de Moisés, que era uma lei de acordo com o povo daquela época, de acordo com o desenvolvimento intelectual e moral do povo daquela era, né? Imaginem vocês, se fosse possível, alguém que viveu há 1300 anos vir para os dias de hoje, né? Ia ficar muito dependente, né? Imagine que não ia saber dirigir um carro, não ia saber ligar um liquidificador, não ia saber usar o celular. Era outra época, outra era, né? E era uma era diferenciada, que foi a era que recebeu o primeiro contato da lei, né? Era a era do olho por olho, dente por dente, né? O que era a lei do olho por olho, dente por dente? Se eu prejudicasse alguém machucando o olho, a justiça era que esse alguém poderia vir e furar o meu olho também. E foi um avanço, né? Hoje parece bruto isso. Imagine se eu acidentalmente, ou meu filho acidentalmente, machuca o olho de uma outra criança, a justiça era que o olho dele também fosse cegado, né? E acreditem, apesar da brutalidade aparente dessa lei naquela época, foi um avanço, porque esse código de Hammurabi, o olho por olho, o dente por dente, ele passou a existir um pouquinho antes só, entre os homens, um pouquinho antes só de Moisés receber os mandamentos, em torno de 300 a 400 anos. Antes disso, se eu prejudicasse alguém no olho, talvez esse outro alguém se sentisse no direito e viesse e me prejudicasse os 2 olhos, ou coisa pior. Então, quando se instituiu a lei olho por olho, foi um avanço, né? Mas o avanço maior foi quando veio a lei divina. E, mesmo assim, existiam no Código Civil, na época de Moisés, umas leis muito absurdas que hoje não tem nenhum sentido, nem pé nem cabeça. Por exemplo, se a mulher fosse pega em adultério, a pena para esse crime seria a morte por lapidação, apedrejamento. Mas o homem que estava com ela ali, nada sofria. Imagine, né, o atraso da época, o atraso moral, o atraso intelectual. Então veio as leis divinas, né, para que essas coisas fossem evoluindo.
E de lá para cá, essa foi uma etapa necessária, né? Foi preciso passar por essa fase mais material, menos espiritual. As leis, os ensinamentos hoje da doutrina espírita não seriam compreendidos naquele momento. Mesmo o amor do Cristo não seria compreendido naquele momento, né? O perdão não foi compreendido quando ele veio. Imagina 1000 anos, 1300 anos antes disso, né? Houve uma preparação, né, do povo, das pessoas, do planeta, considerando o nosso planeta um organismo que evolui, um ser que evolui. Houve um avanço desde a primeira revelação, nessa primeira era, a vinda de Jesus, e a era que nós estamos vivendo hoje, do conhecimento nos transportes, do conhecimento na comunicação, né? Enfim, tudo que a gente tem hoje, né? Esse avanço que nós temos hoje. Então, a nova lei acrescentada por Jesus era a lei de amor e caridade, já que a primeira lei era mais rude, mais bruta, né? O perdão acima de tudo, né? E isso que Jesus exemplificou, né? A intenção importa. A letra, que era o que estava escrito, valia, né? Mas as pessoas, de uma maneira geral, daquela época, cumpriam a lei como uma forma de aparência, né? Os fariseus eram muito criticados por Jesus. Os fariseus que dominavam a questão política e religiosa daquela época eram muito criticados por Jesus pelas suas práticas exteriores, ou seja, eles cumpriam a lei na frente de todos. E quando eles estavam sozinhos, ou quando eles não se importavam, né? Será que a gente não faz isso um pouco hoje ainda, né? Será que a gente tem o mesmo comportamento na frente das pessoas com relação à lei, né? A lei divina, a lei de amor ao próximo, por exemplo? Será que a gente tem o mesmo comportamento quando estamos sozinhos, imaginando que ninguém está vendo o que nós estamos fazendo, do que quando estamos aqui na frente de todos, né? Então, nesse sentido que Jesus veio trazer o espírito da lei, compreender que o que a gente faz para todos verem é tão importante quanto aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. O certo, o correto, o ético, né? A lei de Deus. Lembrando que a lei dos homens nós podemos burlar. Se ninguém vê o que eu estou fazendo, quem que vai me condenar? Qual é o juiz que vai me condenar se ninguém está vendo aquilo que eu estou fazendo, né? Mas da lei divina, mas da lei de Deus, nós não conseguimos burlar. Nós não vamos conseguir enganar, né? Nossa consciência nós não vamos conseguir enganar. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: mas aonde que está escrita a lei? E os Espíritos da Codificação dizem: é escrito na vossa consciência, né? Como assim? Está escrito na nossa consciência. Somos espíritos milenares. Nós já renascemos muitas vezes aqui, já vivemos muitas experiências. Essa é a contribuição do Espiritismo, né? A prova da reencarnação, a prova da vida após a morte, a prova científica, né? Nós temos um livro do Arthur Conan Doyle, aquele mesmo que escreveu Sherlock Holmes, listando um número ali sem fim de cientistas comprovando as
mensagens mediúnicas, comprovando que a vida existe após a morte, né? Então, se nós tivermos em mente, né, essa percepção da lei, nós não vamos nos enganar. O papel de Jesus, né, foi trazer para nós uma maneira ou dicas para que a gente pudesse aplicar essa lei, né? Essa lei que está na nossa consciência, porque já vivemos várias reencarnações, foi explicada um pouquinho mais por Jesus, porque já tínhamos andado como ser, né, no planeta, já tínhamos caminhado mais de 1000 anos. Estávamos preparados para receber um pouquinho mais, assim como a criança que entra na primeira série, recebe no primeiro ano o beabá, né, as vogais, as consoantes, depois vai receber novos ensinamentos, até ela ficar preparada para fazer o vestibular ou o Enem, né? Então, 1000 anos depois da primeira revelação do beabá da lei, nós recebemos que aquela lei principal era a lei do amor, né? O resumo que Jesus dá no Sermão do Monte é a lei do amor. E a gente compreender isso, compreender o espírito dessa lei e botar em prática, vai fazer com que a gente não erre o caminho ou a caminhada. A nossa reencarnação é uma caminhada. Nessa reencarnação estamos tendo algumas experiências. Na que tivemos no passado, foram outras experiências. Por isso que os espíritos da codificação dizem que a lei está na nossa consciência, porque quem de nós não sabe ali aqueles principais mandamentos, né? Não roubar, não mentir, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas do próximo, que é o frontispício mais brilhante da lei, né, que Deus mandou para nós lá com Moisés, e ainda continua valendo e vai continuar valendo e não vai mudar. E nós inconscientemente sabemos disso. Nós só não entendemos ainda o espírito da lei. Muitas vezes a gente se acha no direito de achar que eu vou fazer diferente, né? Então Jesus veio dar esse cumprimento, e esse cumprimento e essa compreensão a respeito do espírito da lei que vai fazer a transformação que nós precisamos. Porque Deus tudo vê, tudo sabe, né? Está em todo lugar. A gente aprende isso, né? É infinitamente bom, infinitamente justo, onipotente, onipresente, né? E Ele está na nossa consciência, né? Quando nós compreendermos isso, nós vamos passar a nos esforçarmos para cumprir essa lei, né? E esse esforço é que vai fazer a transformação. Está no Evangelho de Mateus, de João, Jesus nos explica que o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para cumprir a lei, não é aquele que já cumpre a lei. Ninguém de nós que está aqui reencarnado mais uma vez está aqui porque já cumpriu a lei, porque já sabe cumprir a lei. Até a lei a gente conhece, a letra, mas o espírito nós ainda precisamos nos esforçar. Então o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para colocar em prática. E no Evangelho Kardec nos explica que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para cumprir a lei a partir dos conhecimentos que nós temos, né? Então o Espiritismo
nos esclarecendo que a vida após a morte continua, e provando isso cientificamente, provando a reencarnação, né? Trazendo conhecimento sobre a lei de causa e efeito, a lei de justiça, aquela lei que a gente não burla. A lei dos homens eu posso esconder dos homens, mas a lei de Deus, da justiça de Deus, eu não vou esconder, não vou conseguir esconder, até porque é a minha consciência que vai me cobrar. Então, nos dias de hoje, nós ainda estamos presos a essa dualidade, né? Nós temos esse corpo material, que é importante, né? E nós temos o entendimento sobre a lei, nós temos o entendimento sobre o espírito e sobre a matéria. Não é a gente esquecer que existe corpo, né? E se desapegar. Nós precisamos nos vestir, se alimentar, nós precisamos estar equilibrados, nós precisamos ter força para o trabalho, que é uma lei de Deus também. É preciso um consenso, um meio termo. A Joana de Ângeles diz assim: se nós dedicássemos 15 minutos por dia para o espírito, né, já seria o suficiente. O resto você pode dedicar para as coisas materiais. 15 minutos por dia para o espírito, a Joana disse. Então é preciso esse consenso. Nós precisamos viver do espírito, porque a vida aqui na Terra, para o espírito, é um piscar de olhos. A primeira vez que eu pensei que eu sou um espírito milenário, me assustou um pouquinho, né? Mas hoje eu tenho certeza que a maioria de nós aqui somos espíritos milenários com muitas experiências, né? E essa é mais uma. Então é preciso viver o espírito e pensar que depois nós vamos voltar para a nossa vida verdadeira. Já que essa aqui é só um piscar de olhos, a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual, aquela que não acaba, né? Nós temos que pensar um pouquinho nessa vida. A Joana de Ângeles diz 15 minutos, né? Quem quiser pensar mais, fica à vontade. Nas obras do Emmanuel, escritas ditadas para o Chico Xavier, Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, são exemplos de pessoas que dedicaram bastante tempo para o Espírito. Claro que nós não precisamos querer ser um Paulo de Tarso, ou querer ser como a Célia, de 50 anos depois, um outro personagem desse livro, ou como a Nídia, do Há 2000 anos, ou como a Alcione, do Ave Cristo, mas que elas auxiliam nessa inspiração para a gente enfrentar as dificuldades dessa vida com força, com garra, com coragem. Isso sim, né? Recomendo muito essas obras, porque elas são exemplos de pessoas que entenderam o espírito da lei, não só a letra, né? Então, quem de nós já não errou? Quem de nós não vai precisar da compreensão por causa dos nossos erros, né? Jesus ensinou que a gente precisa ser indulgente com os outros, para que possamos também receber essa indulgência, né? Tem uma história contada agora por André Luiz, sobre o Arquivo Chico também, no livro Ação e Reação, onde o André Luiz, juntamente com o seu instrutor Calderaro, são designados para ir visitar um rapaz que está muito doente no hospital. Chegando lá, eles observam a situação do rapaz, que foi uma pessoa que errou muito nessa vida. Numa encarnação de mais de 200 anos para trás, ele tinha muito poder e se aproveitou de uma situação política, né, do lugar onde ele vivia, e
mandou eliminar mais ou menos 200 dos seus inimigos, sem pena, sem dó. O que aconteceu? Ele arrumou 200 inimigos desencarnados, porque a vida do corpo se extingue. E lá no cemitério a gente vira carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio de novo. Mas o espírito continua. 200 inimigos desencarnados passaram a persegui-lo. 200 anos, mais ou menos, ele ficou sofrendo as perseguições. E uns desistiram, outros... Eu sei que na atual situação ele tinha 2 inimigos ainda, que não haviam perdoado. Os outros já tinham perdoado, já viram que ele tinha sofrido bastante. Mas esses 2 estavam ali, do lado do leito do hospital, uma doença que a medicina daquela época, da década de 40, 50, de 1950, por aí, não conseguia debelar. Era uma doença que os médicos não conseguiam resolver. Ele estava lá, sentia muitas dores, muitas vezes não falava, e ia desencarnar. Mas por algum motivo, né, alguém rezou, não sei se a mãe dele, alguém que gostava dele, porque as pessoas que cometem muitos erros, elas têm mãe, elas têm pai, elas têm irmãos, elas sempre têm alguém por eles. Se não tiver, tem Deus, né? Mas enfim, que ele estava lá para ser auxiliado. E o Calderaro diz: nós não temos condições, disse para o André, nós não temos condições de auxiliar esse irmão. Nós não temos amor suficiente para auxiliar esse irmão. O André ficou assim, achando estranho. Como assim? Sabe o amor de Cristo, aquele amor ágape, aquele amor de mãe, né? Nós não temos, disse o Calderaro. Então eles convocaram a Cipriana. A Cipriana era um espírito mais evoluído que vivia nos mundos nas camadas mais elevadas. Quando a Cipriana chegou naquele quarto de hospital, o ambiente se inundou de luz, né? E ela se aproximou daqueles verdugos, daqueles 2 que estavam ali, e com aquele amor ágape, aquele amor que Jesus ensinou, aquele que resume o Sermão do Monte, ela abraçou esses 2 irmãos e levou com eles. O rapaz que estava no leito iniciou uma melhora, foi para casa, né? Aqueles 2 irmãos foram convencidos a deixar ele, e eles iriam reencarnar depois na mesma família daquele jovem que estava ali, doente, como irmãos, né? Para que pudessem resolver aquela situação. A lei divina. Vejam só como se manifesta a lei divina, a lei de Deus, a lei do amor, né? Então, quem de nós não vai precisar dessa lei a nosso favor? E se nós pudermos oferecer essa lei, os benefícios são muito melhores do que receber. Acredita, se eu puder oferecer, os benefícios serão muito melhores. Os benefícios para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, para a nossa prosperidade. Então a lei de Deus, ela é imutável, nos ensina a doutrina espírita. É a nossa compreensão que vai evoluindo ao longo dos tempos. Nós reencarnamos algumas vezes lá naquela era da aplicação da primeira lei. Reencarnamos na era da aplicação da mudança que Jesus veio trazer a respeito do amor. E estamos agora aqui reencarnados novamente
com um entendimento um pouquinho maior sobre essa lei de amor, porque a doutrina espírita veio trazer várias histórias que nos dão uma ideia de como é que é o mundo espiritual, como é que é o funcionamento dessa lei. Então o Espiritismo nos esclarece através dos seus postulados, a reencarnação, há várias moradas na casa do meu pai. Aliás, Kardec inicia o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1, 2, 3 e 4, colocando os pilares dessa construção para que a gente compreenda a lei de amor. A primeira lei, o primeiro capítulo é a lei, como vim destruir a lei, essa lei maior, essa lei divina. O segundo capítulo, meu reino não é desse mundo, ou seja, a vida continua. O terceiro capítulo, há várias moradas na casa do meu pai. O quarto capítulo, para que a gente compreenda a lei de amor, a reencarnação. E ali desenvolve esses 4 capítulos, tudo que a gente precisa saber para compreender o espírito da lei, né? E a reflexão que a gente traz é: como é que nós estamos hoje no nosso dia a dia? Nós estamos na letra, ou nós já compreendemos o espírito da lei? A gente faz na frente de todo mundo, a gente faz lá na nossa intimidade, da mesma maneira que a gente faz, se ninguém está vendo, da mesma maneira que nós faríamos diante de todos, né? Eu mais compreendo, eu mais julgo o meu irmão. E a lei de amor? Eu vou precisar receber essa lei, vou precisar receber a compreensão dos outros, como aqueles 2 verdugos da história do André Luiz e do Calderaro ali, ou eu vou fazer como a irmã Cipriana e abraçar aqueles que precisam, aqueles que me procuram, sabendo que os nossos compromissos reencarnatórios, eles estão na família, em primeiro lugar, na nossa profissão, que é a maneira com que eu ganho o sustento da minha casa, o sustento dos meus filhos, mas é a maneira também que eu sou útil para a sociedade. Eu posso fazer a minha profissão observando a letra ou observando o espírito. Ou seja, eu posso fazer a minha profissão por obrigação, ou eu posso fazer a minha profissão, cumprir seja ela qual for, com amor, que é querendo ser útil, um pouquinho mais do que fazer por obrigação. Entende meu espírito? E para encerrar, por fim, né, repetir novamente que essa lei maior é a lei do amor. Hoje no Brasil nós temos um Código Civil com mais de 200 leis, né, que regem a nossa conduta aqui, né, mas que todas essas leis elas se derivam da lei do amor, né? Quando Jesus veio e perguntaram, lá os fariseus perguntaram para ele qual que era a principal lei de Deus, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque as outras se derivam dessa: não matar, não roubar, não mentir, não enganar, não cobiçar as coisas do próximo, se derivam dessa. Se eu amar o próximo, eu não vou matá-lo. Se eu amar o próximo, eu não vou mentir. Então a lei de amor, ela resume. Nós não precisamos muita coisa. Não precisamos de grandes conhecimentos da letra. Nós precisamos sim de mais conhecimento do espírito. Basta entender o espírito da lei de amor. Com essa reflexão,
convido todos a levar o pensamento a Deus, a Jesus, com toda a nossa fé, com toda a nossa concentração, agradecendo mais uma vez a saúde, estarmos reunidos. Convido a todos para que possamos enviar pensamentos de saúde, de bem, de amor a todos os nossos familiares que ficaram em casa, estendendo um pouco a caridade moral, podemos desejar também coisas boas para toda a nossa vizinhança, para os colegas de trabalho. Estendendo um pouco mais, podemos desejar saúde para todos aqueles que nesse momento passam por dificuldade nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas casas de passagens, nos orfanatos, nos lugares insalubres desse nosso planeta, nas guerras, enfim, a todos os necessitados maiores, porque abraçando recebemos mais. Gostaria de convidá-los também para que enviemos pensamentos positivos a todos os nossos líderes mundiais, aqueles que têm o poder da paz e da guerra, aos nossos líderes do nosso país, que eles possam tomar as melhores decisões coletivas para o progresso de todos. Enviemos, enfim, um agradecimento a Deus pela vida. Muita paz e muita luz a todos. Assim seja.